Salve, salve, sexto ano, estamos de volta. E aí, como é que estão passando esses dias aí? Parece que a gente já tem uma luz no fim do túnel aí sobre volta. Mas vale lembrar também que essa volta da gente não vai ser uma volta tão simples assim. Vai ter um bocado de coisa diferente. É bom que a gente já se acostume. Como vocês estão vendo hoje, nosso conteúdo é sobre uma revisão de formulário. E aí eu chamo a atenção para vocês em relação a qual formulário a gente vai trabalhar, certo? Se trata do primeiro formulário que a gente fez, que foi passado no dia 28 de julho ainda, já faz um tempinho, né? E foi sobre a origem do universo e do planeta Terra. Eu vou mostrar para vocês o meu ponto de vista em relação àqueles formulários, como é que chega para mim, certo? Então, basicamente, a gente tem, quando vocês respondem as questões de vocês, a formação de gráficos, como esse que está aí. E é bom que vocês aproveitem para dar uma estudada em um pouquinho de matemática, né? Que é o seguinte, se vocês observarem aí, a pergunta que foi colocada, que foi sobre a teoria sobre a qual todos os corpos celestes tiveram uma mesma origem, né? As opções de resposta eram biogênese, geração espontânea, Big Bang e relatividade. Eu acho que não precisa nem entender muito de matemática e de gráfico para compreender que a resposta mais colocada por vocês foi a resposta correta, inclusive, Big Bang. Aproximadamente 87,8% dos alunos responderam corretamente. Vale lembrar que biogênese e geração espontânea também são teorias relacionadas à origem, mas é a origem da vida, e eu estou perguntando sobre a origem do universo. Então a resposta correta realmente é Big Bang. Essa foi a nossa primeira questão, certo? Continuando, a gente falou também sobre alguns corpos celestes. Vale lembrar que nessa pergunta sobre os corpos celestes que giram em torno de estrelas, têm gravidade e apresentam satélites, os 4 que tem aí como resposta são corpos celestes. Mas eu estou perguntando aquele que obedece essas condições todas aí, certo? E a principal característica dessas, a principal chave, vamos chamar assim, de resposta para essa questão é justamente a questão de terem satélites em torno de si. Esses satélites em torno dos planetas só acontecem porque os planetas têm uma gravidade que puxa eles para si. Por isso que existe essa presença dos satélites, que no caso do planeta Terra é um só, mas em outros planetas tem mais de um satélite natural. Tá? Estou falando dos naturais, estou falando de satélites artificiais não. Ok? Então a resposta esperada nessa questão era justamente planeta, a maioria mais uma vez acertou. Certo? A próxima pergunta está relacionada ao planeta que não é rochoso, porque tem planetas rochosos e planetas gasosos, né? Então os cientistas não foram lá, nenhum desses planetas aí, mas é possível, baseado nas imagens de telescópio, os cientistas chegarem a essas conclusões. Claro que não é só isso, tem uma série de estudos a mais que permitem com que os cientistas consigam identificar se esses planetas são rochosos ou gasosos. Além do mais, para efeito de resposta de vocês nessa questão aí, vocês precisam analisar o seguinte: os 4 primeiros planetas são planetas rochosos e os demais não. E como é que você vai lembrar dessa sequência? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. São esses os rochosos. Aí vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Aí tinha Plutão antigamente, agora não tem mais. Você vai lembrar disso se você observar a imagem do sistema solar, aquela que tem o Sol no meio e que tem os outros em volta. Se você observar aquela imagem, você tende a memorizar, a saber quem é que vem antes, quem é que vem depois em relação à distância do Sol. Recapitulando, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, planetas rochosos. Aí vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Para concluir os planetas que são gasosos, ok? Continuando essa lógica dos planetas, aí tem esses que eu acabei de citar e tem os chamados planetas anões.
eles não reúnem todas as características dos planetas. Se vocês voltarem para a aula sobre isso lá no começo, vocês vão entender a diferença. Mas, antigamente, na minha época que eu estudei sexto ano, que era a quinta série antigamente, nós tínhamos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão como planetas do Sistema Solar. Plutão foi rebaixado para planeta anão. E Almeia e Eris, provavelmente alguns de vocês nunca tinham ouvido falar até a minha aula. Então, se liguem nos planetas que tem naquelas ilustrações relacionadas ao Sistema Solar, ok? É uma ideia de hoje, mas será que vai mudar? É possível sim. Tá? Os cientistas estão estudando cada vez mais as propriedades de cada um desses aí, pode ser que eles cheguem a uma conclusão diferente da atual. Continuando, aí já falando do planeta Terra. O planeta Terra internamente tem a crosta terrestre, tá? Aí vem embaixo da crosta terrestre vem o manto superior e inferior, mais para dentro o núcleo. Eu já praticamente dei a resposta e a maioria de vocês acertou também. A camada localizada abaixo da crosta terrestre e é basicamente formado pelo magma, e o magma é aquela história da rocha derretida, né? Então, vocês acertaram a resposta manto, a maioria. Núcleo, gente, também está abaixo da crosta, mas não é formado basicamente de magma, então vocês não poderiam ter marcado o núcleo. Quem marcou, errou por conta disso, tá? E litosfera é justamente a camada mais superficial, tá certo? Se confunde até o termo para vocês com o termo de crosta terrestre. Vocês vão ver a ilustração depois, porque eu vou mostrar melhor, certo? Então, observa essa ilustração, tá? Internamente, o planeta não é dividido de uma maneira tão uniforme como esses cortes aí das cores, não, tá? Não é assim tão uniforme, provavelmente não há de ser assim. A própria superfície também está bem retinha, bem uniforme aí, e não é uniforme, certo? Mas é só para vocês terem uma noção de espaço e de diferença. Observem também aí as dimensões de cada uma dessas camadas, ok? Observe como o núcleo pode ser considerado grande aí. Lembrando que esse manto que está aí também se divide em superior e inferior. Inferior mais para dentro, superior mais para fora. Certo? Outro detalhe importante. Elementos como ferro e níquel são componentes básicos de uma das camadas a seguir. Bom, gente, essa aí vocês poderiam responder se vocês olhassem as anotações. Ok? Mas independente disso, o que vocês precisam compreender é elementos químicos mais densos, que a gente chama erradamente de mais pesados, os elementos mais densos, eles tendem a afundar, ou seja, ficar numa parte de baixo. Vamos citar um exemplo de um suco que você faça, suco de maracujá, por exemplo. Quando você prepara um suco de maracujá, que você adiciona açúcar, o açúcar que não é dissolvido, ele se deposita onde? No fundo. Ele é arrastado pela força da gravidade do planeta Terra. E por ele ser mais denso do que os demais componentes do suco, ele tende a se depositar no fundo, ok? Todo tipo de mistura é assim. Considerando que a Terra um dia foi uma mistura, eu não diria líquida, mas eu diria pastosa. Lembra que foi sugestionada, a teoria mais aceita de que o planeta foi formado a partir de uma grande explosão, e um dia ele foi rocha derretida. Ele adquiriu esse formato arredondado porque existia uma força interna chamada gravidade puxando ele de todos os lados. Vai ficar arredondado, como se fosse um pingo no universo. Um pingo no espaço, quando não tem atmosfera, ele é redondo, ele não tem aquele formato não. Aquele formato que a gente desenha do pingo, a gente desenha porque ele está caindo. Mas o formato no local onde não tem a gravidade do pingo seria um formato redondo, igual aos planetas. Tá certo? Então, a tendência dos elementos mais densos é se depositarem na parte mais interna, mais funda, mais baixa, que no caso é o núcleo. Ok? A maioria também acertou. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu já tinha falado isso quando a gente falou do sistema solar e eu até apresentei um aplicativo para vocês. Né? No que se refere às camadas da Terra, também tem um aplicativo. Eu printei aí uma imagem que a gente consegue analisar, ver direitinho aí as camadas com... Tá em inglês, tudo bem, tá em inglês, mas você consegue diferenciar as camadas e as profundidades. Daqui a pouco eu mostro esse aplicativo para vocês, tá?
Essa pergunta no formulário vê que confusão para vocês entenderem, mas na prática é o seguinte: quando a gente toca em cada uma dessas barrinhas, a gente consegue informação sobre a resposta, sobre o aluno que respondeu aquilo, etc e tal, certo? Aí eu estava perguntando sobre os 3 movimentos da Terra. Vocês não precisam, vocês não devem pegar um formulário desse e responder o formulário aleatoriamente, apenas para se livrar do formulário não, gente. Eu não vou criticar, eu dar 0 ou dar nota baixa para o aluno que respondeu errado, isso não. Mas você não pode responder de qualquer jeito. Eu estou chamando a atenção aí para uma resposta que está aparecendo aí, se vocês analisarem direitinho. Né? Eu estou perguntando sobre os 3 movimentos da Lua. A pessoa citou o planeta. Tá? Fora essa resposta, tem outras respostas erradas aqui também. No geral, a maioria acertou porque colocou justamente as palavras rotação, translação e revolução. Aí teve gente que respondeu, botou rotação com 2 S, teve gente que inverteu, que colocou uma ordem diferente, que não está errado. Tá? O importante é você ter colocado esses 3 números. Teve gente que disse que a Lua gira em torno da Terra, a Lua gira em torno do Sol junto com a Terra. Teve gente que explicou e naturalmente não colocou essas 3 palavras. Dependendo do que foi colocado, se fosse uma prova, seria aceito também. Beleza? Então cuidado com isso aí, mas a resposta para essa questão tinha que estar relacionada a essas 3 palavrinhas aí, seja lá de que maneira vocês colocaram. Bom, continuando. São estruturas coesas formadas pelo aglomerado de 2 ou mais minerais. Essa palavra aglomerado, ela está na moda, né? Evite aglomeração por causa do coronavírus e aquele negócio todo. Aglomerar é juntar, certo? Mas quando eu uso a palavra coeso, eu estou reforçando essa palavra de aglomerar e juntar. De modo que solo é uma mistura de 2 ou mais minerais, magma também, minerais derretidos, a crosta terrestre toda também ela tem essa relação, mas quando eu estou falando da palavra coeso, eu estou querendo dizer o seguinte, que é uma junção muito mais forte, e basta dizer que rocha é uma coisa que a gente, para poder desfazê-la, a gente tem que bater nela com algum elemento contundente e dependendo a gente vai ter muita dificuldade para quebrar, ok? Então a maioria acertou também, resposta rocha. Próxima pergunta. Essa daí eu fiquei meio invocadinho com a resposta de vocês. Rochas formadas por detritos, resultantes do desgaste de outras rochas. Gente, eu coloquei isso, mas eu coloquei uma palavra-chave aí, que é a palavra sedimento. Se a palavra sedimento eu estou colocando aí, é óbvio que ela tem relação com sedimentar. Então você não poderia marcar nem magmática, nem ígnea, nem metamórfica. Prestem atenção no enunciado, gente. Essa questão foi a mais fácil de todas, porque a palavra-chave estava do próprio enunciado. A maioria acertou, mas foi uma maioria um pouco menor. Um pouquinho mais que a metade dos alunos totais aí. Certo? Mas metamórfica tem a ver com metamorfose ou transformação, certo? Magmática vem de magma, então a rocha que vem do magma é magmática. A rocha que sofre transformação a partir de outra é metamórfica. E a que é resultante do desgaste de outras rochas pelo aglomerado de sedimentos é a sedimental, o nome já está dizendo. Ok? Restos de seres vivos ou seus vestígios conservados ao longo do tempo são chamados de fósseis. Gente, resto de seres vivos. Pedra, resto de ser vivo. Rocha. Gente, veja só, a pergunta está dizendo que é alguma coisa conservada ao longo do tempo em rocha. Como é que a resposta pode ser rocha? Tá? Então, cuidado com isso. A resposta correta seria fósseis e estava bem explicadozinho no texto. Ok? Lembrando que para ser fóssil não tem que estar conservado só na rocha não, pode estar conservado no gelo e também no âmbar. Eu vou dar uma pausa aqui no aplicativo